Salve, salve meu povo, como vocês estão? E aí, estão surpresos com a minha aparição por aqui? Será que vocês estão surpresos ou não? Estamos aqui começando mais um episódio do meu, do seu e do nosso podcast. Sim, Filosofia Reverbérica, o podcast, no seu episódio de número 102. Sim, é o nosso podcast multiplataformas. Então você está me vendo agora, olha que legal. Você me vê, você me ouve, ou se você não me vê, você me ouve, mas se você não me ouve, você pode me ver e adicionar aí no YouTube as legendas para você acompanhar aí o que eu tô falando, o que eu tô trocando de ideia com vocês. Bom, então estamos multiplataformas, certo? Multiplataformas, uma vez que estamos no Instagram, na comunidade Reverbérios, trazendo para vocês vários materiais relacionados à filosofia na comunidade Reverbérios. E aí, diariamente, você vê lá a postagem no Twitter, vê postagem no Thread, vê postagem na nossa comunidade e, diariamente, você também tem o quê? O Filosofia Reverbérica. E nessa segunda-feira, nosso episódio 101, né, já que ontem a gente lançou tudo para vocês, colocou tudo à mostra para vocês ficaram sabendo de tudo ontem, a gente está aqui trazendo o nosso episódio 101, que na verdade nada mais é do que a continuação dessa proposta incrível que a gente está fazendo para você, de trazer aqui para vocês nada mais, nada menos que também imagens, tragam imagens, né? Estamos aqui com imagens, meus queridos reverbéricos e minhas queridas reverbéricas. Bom, e aí vocês vão poder ver a clássica ao vivo, olha que beleza. É isso mesmo, ó. Beba água. Bom, e é legal estar aqui falando para vocês, trazendo esses elementos para vocês, trazendo essa conversa com vocês, porque olha que interessante que eu vou falar agora para vocês. Eu já tinha comentado, né? Não lembro quando foi isso, que era um sábado que eu tava fazendo a feijoada e aí eu gravei e falei para vocês que seria incrível e a possibilidade de mostrar os bastidores para vocês, mas até então a gente não tinha essa estratégia tão planejada como a gente planejou e a gente acabou vindo agora aqui pro YouTube. E aqui no YouTube, com essa estratégia já planejada, a gente também consegue trazer para vocês aí essa conversa boa que a gente está tendo agora por aqui, falando para vocês sobre filosofia, e nesse caso a filosofia reverbérica. Bom, e eu queria dizer para vocês, antes de mais nada, que uma das coisas que eu gostaria de falar para vocês, peraí, só fazer uma coisinha aqui que eu acho que será que vai dar certo, será que vai dar errado? Como eu falei para vocês, eu não sabia se ia dar certo, se ia dar errado, acabou dando errado, mas tudo bem. A gente continua falando daqui com vocês e temos a dizer muito mais para vocês, temos a dizer sobre filosofia reverbérica. Nessa segunda, sim, 11 de setembro, ai que medo, 11 de setembro de 2023, 11 de setembro de 2023, e aconteceu em 11 de setembro, o que aconteceu lá em 11 de setembro de 2001, lembram vocês? As Torres Gêmeas lá, que acabou apagando lá o golpe que aconteceu lá do Pinochet, aquela coisa toda no Chile. Então aconteceu várias coisas em 11 de setembro. E uma delas é o episódio 101 do Filosofia Reverbérica de 2023, né? 11 de setembro de 2023, o Filosofia Reverbérica no seu episódio 101, onde a gente vai trazer para vocês, muito tranquilamente, um grande filósofo que vários de vocês sabem que é um dos que eu mais gosto, que eu gosto de trazer as frases dele, porque as frases dele dão muito trabalho para eu pensar
e falar com vocês sobre, né, que é o Friedrich Nietzsche. Eu sempre trazendo Nietzsche aqui, eu tenho tanta dificuldade em interpretar as coisas, eu não acabo trazendo, porque eu quero que você reverbere. Não é só eu que vou ficar reverberando, eu quero que você reverbere também, para a gente ver aí o que Nietzsche tem a dizer, o que Nietzsche pode contribuir com a sua filosofia, para que a gente traga aí elementos de uma filosofia reverbérica. Ou seja, a filosofia reverbérica é aquela filosofia que eu trago para vocês, onde a gente traz elementos para que você continue reverberando. E tudo começou numa segunda-feira, como a segunda-feira de hoje, né, no Reverbério de Segunda. Eu já contei toda essa história ontem, eu não vou ficar contando de novo. Se você quiser, volta lá no episódio 100, volta lá no episódio 100 também por aqui no YouTube, também por aqui no Spotify, e volta lá no episódio 100 se você tiver curiosidade mesmo de saber como tudo começou, que eu falei para vocês. Bom, só que não foi no dia 11 de setembro, né? Foi no dia 19 de abril de 2021. Então, a gente está aqui, firme e forte, falando para vocês, num Reverbério de Segunda, trazendo a frase do Friedrich Nietzsche, que ele fala sobre solidão, né? A gente, nesse setembro amarelo, trabalhando aí com as pessoas, né? A questão de saúde mental, que a saúde mental é muito importante para que as pessoas pós-pandemia, né, tenham seus cuidados, façam terapia, encontrem aí possibilidades de se abrir com as pessoas, né, que possam, de repente, aí, ter um amigo, né, ou se não um amigo, sei lá, alguém que você tenha possibilidade de desabafar, mas não guarda as coisas para você não, meu amigo, minha amiga, reverbere que reverbere. Se você tiver condições, né, seria muito importante que você fizesse, se você tiver condições de fazer terapia, faça. A melhor coisa que você faria para você. É o melhor investimento que você pode fazer em você, é o melhor dinheiro que você pode gastar com você, é com terapia, porque é você, é para o seu bem e é para a sua evolução pessoal, principalmente. Bom, e aqui nós estamos trazendo para vocês mais um episódio aqui do Filosofia Reverbérica, no Reverbério de Segunda, falando com Nietzsche, quando ele fala de solidão. E aí o Nietzsche ele traz uma coisa muito interessante para a gente compreender, que é a seguinte frase: solidão, para alguns, é o abrigo do doente. Solidão, para outros, é o abrigo contra o doente. Então, é algo muito complexo, é algo muito bom de reverberar com vocês. Se a solidão para alguns é o abrigo do doente, para outros é o abrigo contra o doente. Ou seja, a solidão, primeiro ponto, né, gente, para a gente pensar sobre a solidão. Na maioria das vezes, as pessoas, elas não são sozinhas, né? Elas não estão sozinhas, elas gostam de estar sozinhas, elas vivem sozinhas. E quando elas estão nesse processo de gostar desse espaço, de ter o seu próprio espaço, de ter o seu momento, elas não estão em solidão. Tá? Pare de pensar que aquela sua tia que não casou, que não teve filho, que ela tá na solidão. Ela não tá na solidão, ela gosta de viver a solitude dela, ela gosta de curtir o momento dela, ela gosta de estar ali naquele momento dela. E para de pensar que aquele seu tio que não casou, que não quer saber de casar, que ele é gay, que 40 anos não casou, ele é gay. Não, ele não casou porque não quis também, ele quer fazer os rolês dele, quer fazer... E se ele for gay, se sua tia também não casou, porque tá encalhada também, tá tudo certo pra todo mundo. Para de ficar cuidando da vida do outro e vai cuidar da sua própria. Mas, independente de você estar cuidando ou não da vida do outro, de você cuidar da sua própria, a solidão não tem a ver com nada disso que eu falei, porque isso tudo que eu falei para vocês tem a ver com solitude. É você ter o seu tempo, ter o tempo para você viver as suas coisas do seu jeito, da maneira que você achar melhor. E isso pode parecer para algumas pessoas evidente, mas para outras não, né? A importância de você ficar sozinho, estar sozinho. Eu digo isso para vocês porque eu tenho uma relação atual
onde o início dessa relação ela estava pautada no momento que eu estava muito bem sozinho e que a pessoa também estava muito bem sozinha. Então, quando a gente se uniu, os dois tinham o seu espaço, os dois tinham o seu momento para si. Como tem também, nesse momento eu estou indo treinar para variar e ela vai, quando eu voltar, ela vai treinar, porque cada um tem o seu tempo, né? Então cada um tem o seu tempo para si e a gente tem o nosso tempo junto. E isso é muito gratificante para as pessoas, isso acrescenta na vida das pessoas, uma vez que quando você tem o seu momento, quando você tem o tempo para si, quando você tem o tempo para o outro ou para outra, você tem o tempo para o outro ou para outra. Isso é fundamental, mas a prioridade sempre tem que ser você, né? Você ter o seu tempo, e isso a gente não está falando de solidão, a gente está falando de solitude. Porém, quando Nietzsche traz a ideia da solidão, ele já traz em cima de uma questão de doença, percebem? Ele fala que a solidão, ela pode ser o abrigo do doente, como ela pode ser o abrigo contra a doença, né? Contra o doente. Então, para a gente entender mais a fundo o que o Nietzsche fala, é já partir da ideia de solidão como uma doença, como um sentimento, né? Pode não ser uma doença, mas assim, como uma doença que ela vai consumir essa pessoa, né? Vai deixar essa pessoa triste, vai deixar essa pessoa mal, e por deixar essa pessoa triste, deixar essa pessoa mal, certamente pode levar essa pessoa a um quadro depressivo, né? Mais grave, algo, né? Retomando, né? A gente está falando aí do Setembro Amarelo, por isso que a gente está aqui trazendo esses elementos para vocês também. Então é interessante contar que cada um desses elementos, cada uma dessas coisas que eu estou falando para vocês, elas vão dialogar não só com o processo de solidão que ele se dá, mas com o processo de doença. Nietzsche, quando ele traz a ideia da solidão, ele está trazendo um processo de doença, né? E aí é muito bom para a gente pensar, porque assim, quando a gente fala dessa questão da doença, da solidão como uma doença, olha que interessante, você pode dizer a solidão como uma doença, principalmente porque a maioria das vezes, ou na maioria, não vou dizer na totalidade, porque quem sou eu para dizer sobre uma totalidade sobre isso, mas na maioria das vezes, as pessoas que estão em solidão, elas não querem estar sozinhas, elas querem estar com alguém, ou querem estar com alguém ao seu lado, ou querem estar na companhia de alguém, ou querem ter pessoas mais próximas, pessoas à sua volta, e isso faz, em todo, que essas pessoas acabam se sentindo mal, acabam se sentindo sozinhas e acabam se sentindo na solidão. E nesse momento de se sentir na solidão é onde tudo pode acontecer, né? Onde a solidão pode trazer efeitos mais graves, essa solidão pode virar uma depressão, pode virar uma tristeza muito grande, que é diferente de depressão, né, gente? Tem gente que mistura tristeza com depressão. Ah, aquela pessoa ali é depressiva. Não, ela é triste, ela tá triste, ela ficou triste, ela é uma pessoa triste, não depressiva. Mas tem pessoas que sim, são depressivas, e a depressão, né, um dos maus aí da saúde mental que a gente pôde observar que ampliou, né, com a pandemia. E é efetivamente sobre esse caminho que a gente está pensando quando a gente conversa com vocês sobre solidão, nesse olhar do Nietzsche, para a gente pensar o quanto isso é a doença, né, ou quanto isso é a cura da doença. E aí, nesse sentido, a cura da doença, quando você está numa solidão, pensando que pode não ser a doença em si, pode não ser o mal, né, que está sendo aplicado a você, ele deixa de ser solidão, ele passa a ser a solitude que eu já comentei com vocês. Porém, o Nietzsche ele não diferencia, né, a questão da solitude, da solidão, ele fala só sobre a solidão nessa frase. Pode ter em outros momentos, em outros textos ele vai falar outras coisas, mas nesse contexto ele fala sobre a solidão. E a gente pode pensar que a solidão ela é muito complexa quando a gente parte do ponto em que essa solidão ela é ocasionada por algum motivo, né, relacional das pessoas, ou por como a vida te coloca, ou como as questões vão colocando para você. Então, vou dar um exemplo mais prático ainda, né? Lá e eu contar minhas histórias, né? Olha minhas histórias, eu contando sempre eu tenho uma historinha, né? E o pior é que eu tenho mesmo.
Sempre eu tenho uma historinha mesmo, pior que eu tenho mesmo. Então eu vou contar para vocês o seguinte, algumas pessoas aqui já sabem, outras não sabem. Você que está chegando agora no YouTube, talvez você não sabe, você vai me conhecer aí no decorrer do tempo. Mas a ideia é a seguinte, dado momento da minha vida, meus pais se separaram, mas eu já era adulto, já era uma pessoa adulta, né? E minha mãe saiu de casa, foi construir a vida dela, né? Foi morar, alugou um lugar, depois comprou o apartamento dela, foi morar lá com a mãe. E meu pai acabou, né, conhecendo outra pessoa, começou uma outra relação, casou com essa outra pessoa, foi morar lá na Zona Sul de São Paulo, aqui, né, onde eu moro, mas na Zona Sul de São Paulo, né? Então, e aí eu acabei ficando, né, na Zona Norte aqui na verdade eu já estou chegando para treinar, e aí quando eu fiquei lá na Zona Norte, eu morava sozinho e ficava lá sozinho. Qual o problema disso? Nenhum, porque foi minha escolha ficar sozinho. Eu sempre disse isso, porque foi a minha escolha pensar a seguinte situação. Bom, se minha mãe saiu e meu pai saiu, alguém tem que ficar, eu fiquei. Já teve outros momentos que isso aconteceu na capoeira, que já me falaram isso, né? Falaram assim, pô, todo mundo tá indo embora do país, todo mundo tá indo embora, não sei quem foi não sei pra onde, não sei quem foi não sei pra onde, por que você não sai? Porque se todo mundo tá saindo, alguém tem que ficar, então eu fico. Então, essa brincadeira à parte, né, essa coisa de ficar, eu poderia muito bem ter me sentido sozinho, sentido num elemento de solidão. Mas, ao mesmo tempo que eu estava sozinho, eu tinha muitas pessoas à minha volta me dando suporte. Então, eu tinha sempre contato com meu pai, com a minha mãe, tinha contato com meu irmão, que ainda era vivo, tinha contato com as pessoas que iam lá da capoeira, tinha contato com muita gente. Porém, o interessante de falar para vocês, todo esse contexto, todo esse contato, é que eu nunca estava sozinho, eu nunca tive esse processo de estar sozinho, ou estar no meio das pessoas e me sentir sozinho. Porque eu acho que essa é uma coisa, né? Pode parecer, como é que o pessoal fala? Algo clichê, mas é algo muito sério, né? Da pessoa se sentir sozinha quando ela está no meio de muitas pessoas. E isso nunca foi o meu caso, então eu sempre estive rodeado de muitas pessoas, sempre estava nos eventos de capoeira, sempre estava nas atividades, então sempre tive muitas pessoas ao meu redor, e isso me fez crescer muito e entender que esse meu espaço, né, quando eu morei sozinho muito tempo, esse meu espaço era meu espaço, era um espaço que eu não estava sozinho, né, não era um espaço de solidão, era um espaço de solitude. Contudo, algumas pessoas não passariam por esse processo que eu passei numa boa. Elas teriam ali seu momento de solidão. Às vezes, é interessante observar, vocês acham que eu não olho a rede social, olha a rede social de vocês, às vezes, quando você curte lá alguma coisinha, quando você olha ali, dá uma olhadinha para ver quem você é, eu vejo algumas frasezinhas, e eu observo o seguinte, tem pessoas aí, né, não sei se são reverbéricos e reverbéricas, porque os meus reverbéricos e minhas reverbéricas são pessoas aí que estão bem resolvidas consigo mesmas. Provavelmente fazem terapia, estão ali ouvindo sempre os reverberos, estão sempre reverberando, né? Então, algumas pessoas, essas que eu estou falando, aleatórias, colocam frases muito delicadas no Instagram. Tem frases que essas pessoas colocam que elas não percebem, às vezes pensando que estão mandando indireta para outras pessoas, mas diz muito a respeito delas. Às vezes colocam frases pensando que estão ofendendo a outra pessoa, estão mandando algum recado para outra pessoa, e a outra pessoa nem está vendo isso, nem está percebendo, nem está entendendo. Contudo, a gente que olha as entrelinhas, que conhece um pouquinho, de repente, da história da pessoa que está escrevendo, a gente acaba entendendo que, em alguns momentos, essa pessoa, quando ela está mandando um recado, ela, na verdade, precisava ela ter aquele recado. Ela que precisava receber aquela mensagem. E aí ela acredita que ela está mandando uma indireta para alguém. Então, meus queridos reverbéricos e minhas queridas reverbéricas, vamos começar a compreender que a solidão é você ficar colocando um monte de foto, pensando que as outras pessoas que estão do outro lado do Instagram, que elas vão olhar para as suas fotos e vão falar, olha que inveja que eu tô do Sonic. Que de repente elas vão colocar assim, olha que coisa,
colocou a foto lá por causa disso. Tem muita gente que não tá nem aí pra você, eu sou uma delas, tá? Eu olho a partir, assim, dos comentários que acontecem na filosofia reverbérica, mas pouco me importa o que você tá fazendo, tá? O que você faz na sua vida, o que você deixa de fazer na sua vida, é responsabilidade sua, é voltado pra você. Porém, quando eu olho, eu me preocupo com algumas pessoas. Eu não falo nada porque eu não tenho esse direito, mas eu me preocupo com algumas pessoas. E aí a gente está chegando para aquela reta final para que você, se você quiser curtir, se você quiser compartilhar, você faz. Se você não quiser, faça por piedade do nosso canal. Não é nada disso. Faça, dependente se você quer ou se você não quer, faça do mesmo jeito. Porque se você está gostando, é interessante que você vai passar para as pessoas um conteúdo muito interessante, que é a filosofia reverbérica, que é a filosofia para chegar nas pessoas. Então falar sobre solidão é muito importante, porque às vezes esse vídeo você pode mandar para uma pessoa e você pode ajudar essa pessoa, você pode mudar a vida dessa pessoa, falando que ela não está sozinha de verdade, né? Que tem outras pessoas e que quando ela precisar é só ela buscar essas pessoas, né? E a ajuda, obviamente, profissional, que nunca se pode descartar. Mas aí você curte, você compartilha e você vai divulgando, ajudando a divulgar com a gente, né, a filosofia reverbérica, a partir do nosso canal do YouTube, a partir do nosso Instagram, nosso perfil Comunidade Reverbéricos, e também pelo Spotify, onde você deve estar ouvindo mais uma vez esse Filosofia Reverbérica Podcast. Então eu vou encerrar agora aqui o nosso episódio de número 101, mandando aquela mensagem para você, mandando aquele beijo no seu coração e pedindo para que você não esqueça, porque eu não sei onde eu deixei, mas não se esqueça, beba água.